hoje aqui é: descubra a sabedoria divina. Como as orientações de Deus podem transformar sua vida, né? Eu estou me baseando na referência do Antigo Testamento, né? Eu tenho, na verdade, ou seja, essa semana toda me dedicado a esse contexto. Por quê? Porque há uma sequência. Então, ou seja, nós estamos vendo eventos subsequentes. E eu acredito que isso nos ajuda, na verdade, a assimilar um pouco mais a palavra de Deus, os conceitos e a história como um todo, né? Então, ou seja, a minha reflexão nessa manhã hoje, nós estamos embasando em 1 Reis, capítulo 22, de 1 a 53. É evidente que eu não tenho tempo para ler com você aqui toda a referência, todo o texto bíblico, mas eu encorajo você a estar lendo, né? Pastor Edilson chegando aí, Deus abençoe, Pastor Edilson. Deus em Cristo te abençoe, que bom tê-lo aqui. O pastor Edilson, daqui a pouquinho, depois que nós terminarmos a live lá, aqui a gente vai lá tomar um café com Deus, lá junto com o pastor Edilson, né? Lá no Instagram da Vale Igreja, né? Há quase 5 anos que eles estão lá firme e forte, ministrando a palavra de Deus. É poderoso. Encorajo você a estar com eles lá também, a partir das 6 horas. Aliás, a partir das 6 e... Olha quando termina aqui, né? 6h30 mais ou menos a gente vai para lá, amém? Deus abençoe, pastor Edilson, em nome de Jesus. Mas o que nós entendemos pela palavra de Deus? Ou seja, o tema, então, nosso tema de hoje é como a orientação de Deus pode transformar a sua vida, né? Como que isso, na verdade, ou seja, pode afetar a sua vida e direcionar os seus passos. Nessa referência de 1 Reis, capítulo 22, nós vemos que Israel ele estava sob o reinado do rei Acabe. E Judá, né, ou seja, o reino dividido, Judá e Israel, era governado pelo rei Josafá. Os dois reinos, agora o que eles fazem? Eles decidem se unir para recuperar a cidade de Remote Gileade, que estava nas mãos da Síria. Então, ou seja, o rei Acabe, nós temos visto isso nos últimos dias, mas ele é conhecido, na verdade, por quê? Pela sua idolatria e pela consequência, na verdade, de seguir péssimos conselhos. Ele faz o quê? Ele busca a orientação dos seus profetas. No entanto, o profeta Micaías, ele adverte contra a guerra, dizendo o seguinte: olha, se vocês forem, isso vai acabar em desastre. Ele prevê, ou seja, ele recomenda que eles não possam ir. Por quê? Porque vai acontecer um desastre. Ou seja, ele dá uma orientação, e essa orientação vai de confronto, na verdade, ao propósito, aquilo que os reis aqui estavam querendo fazer. O que nós entendemos? Ou seja, o que antecede isso aqui? Israel e Judá, eles estavam, na verdade, em frequente conflito com a Síria. A Síria era um inimigo terrível que estava, na verdade, ou seja, causando e incomodando grandemente o povo de Israel, de Judá. Acabe, influenciado por seus conselheiros, né? Maus conselheiros, que só diziam o que ele queria ouvir. Sabe aquele conselheiro que fala com você exatamente aquilo que você quer ouvir, só para te impulsionar a você fazer aquilo que você realmente quer? É o conselheiro que normalmente as pessoas gostam, mas que infelizmente muitas das vezes nos conduzem, na verdade, às piores decisões. Ele decide, na verdade, fazer o quê? Ouvir o que esses conselheiros estavam dizendo e ignorar a advertência que o profeta Micaías deu a eles. E eles fazem o quê? Eles prosseguem com a guerra. Esses personagens aqui são importantes, né? O rei Acabe, né? Esse líder teimoso, idólatra, que frequentemente, na verdade, desobedecia ao Senhor. O rei Josafá, por outro lado, era mais piedoso, mas que se alia a Acabe nessa batalha. Ou seja, a ideia da amizade, das pessoas que caminham conosco, ela é muito importante, na verdade, para aquilo que o Senhor, na verdade, também quer fazer nas nossas vidas. E o profeta Micaías, quem era esse profeta? É um profeta fiel, que transmite a verdadeira mensagem de Deus, mesmo sabendo que ela não será bem recebida. É aquele, na verdade, que deve entender o seguinte: mais importante é agradar a Deus do que os homens. Eu vou fazer aquilo que Deus me mandou falar, eu vou falar aquilo que Deus deseja que eu fale. Por quê? Porque é dessa forma que as coisas acontecem. São 3 perfis de pessoas que vão lidar exatamente com essa ação de Deus no meio da vida cotidiana. Agora, qual que é a mensagem-chave para nós nesse texto? Na manhã de hoje, a mensagem principal dessa passagem é a importância de buscar e obedecer a orientação de Deus. Presta atenção, buscar e obedecer. Ignorar as suas advertências, isso nos leva, na verdade, a consequências desastrosas.
enquanto seguir essas orientações traz proteção, sabedoria. Quantas das vezes você já não se viu, na verdade, exatamente nessa situação? Você buscou o Senhor, você buscou a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor, na verdade, ela ia de encontro, na verdade, exatamente ao contrário daquilo que você queria. Ou seja, você está buscando o Senhor com um desejo no coração, e a palavra de Deus é uma restrição, é uma advertência, e você, na verdade, fica naquela situação: como é que faz? Mas é o que eu queria, é o que eu desejava tanto, mas parece que não é isso que Deus quer. E qual conflito se instala dentro de nós. Agora, o que nós precisamos entender? É necessário que nós possamos buscar a orientação, mas também obedecer a essa orientação, seguir essa orientação. Esses personagens aqui da palavra, eles nos mostram, na verdade, ou seja, como que nós muitas das vezes lidamos exatamente com esses casos. No caso aqui, Acabe, o que ele vai fazer? Ele vai enfrentar, na verdade, um destino trágico para a vida dele, porque ele ignora a profecia de Micaías. A teimosia e a desobediência, na verdade, dele são um exemplo claro que nós não devemos seguir. Quantas das vezes, apesar da nossa idade, apesar da nossa experiência, apesar de tudo que nós temos vivido, quantas das vezes nós não agimos com teimosia, quantas das vezes nós não agimos, na verdade, de maneira imatura, mesmo tendo muitos anos de vida, mesmo já tendo tantas experiências, nós ficamos nessa queda de braço com Deus, e isso, na verdade, só traz dificuldade, só traz problema para as nossas vidas. E o pior de tudo, a maioria das vezes nós sabemos disso, mas insistimos nisso. É como se quiséssemos, na verdade, forçar Deus a mudar de ideia para favorecer a nossa ideia. Querido, em nome de Jesus, isso é caminho de morte. Nós precisamos, na verdade, avançar para experimentar aquilo que Deus tem para nós. Essa palavra é relevante para nós nos dias de hoje, por quê? Porque muitas das vezes nós buscamos conselhos que se alinham aos nossos desejos, ignorando, na verdade, a orientação de Deus. Porque quer saber? A maioria das coisas que você faz, que você já errou, antes de você colocar em prática, no fundo, você já sabia que isso era errado. Você já tinha aquele sentimento, na verdade, aquela restrição. O que é isso? É o próprio Espírito Santo que hoje age em nós, e ele traz, na verdade, essa restrição ao nosso coração. Ele traz, na verdade, esse pensamento, esse instinto, na verdade, de não fazer. Mas o que muitas das vezes nós fazemos? Nós buscamos conselhos, na verdade, que estão alinhados com as nossas vontades para fortalecer isso. Toda vez que você tem que tomar uma decisão, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso, e você tem que ficar se convencendo disso, procurando pessoas que vão dizer exatamente aquilo que você quer ouvir, isso é caminho de morte, isso vai te conduzir ao erro. Fuja disso. Ou seja, ouça a palavra de Deus. A história de Acabe, na verdade, nos mostra isso. Nós devemos buscar a vontade de Deus para que a gente possa seguir os seus caminhos, mesmo quando nós não queremos ouvir, mesmo quando o que é a vontade de Deus não é aquilo que a gente gostaria. Como que a gente pode colocar isso em prática na nossa vida hoje? A primeira coisa, querido, busque a orientação de Deus. Busque a orientação de Deus em todas as decisões que você for tomar, em tudo que você for fazer. Busque a orientação de Deus, porque quando nós estamos diante de decisões importantes, olha, mudanças de carreira, relacionamentos, enfim, são tantas coisas que nós temos que decidir todos os dias, querido. Busque a orientação de Deus através da oração, através da leitura bíblica. Presta atenção, esse tempo que nós passamos aqui é um tempo de consagração ao Senhor, de busca do Senhor. Provérbios no capítulo 3, no verso 5, a palavra de Deus diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não ande apenas pelo seu próprio entendimento. Apresenta ao Senhor, consagra ao Senhor os seus planos, apresenta, na verdade, busca sabedoria. O questionamento que você precisa fazer para você nessa manhã é o seguinte: olha, como você pode melhorar isso? Como você pode melhorar essa busca prática, na verdade, da orientação de Deus nas suas decisões? É você parar de orar o seguinte: olha, quantas das vezes nós oramos assim: Deus abençoa a decisão que eu tomei, Senhor, eu decidi fazer isso, agora o Senhor me abençoa. Quando na verdade a nossa orientação deveria ser o seguinte: Deus, eu preciso tomar uma decisão, direciona o meu coração, direciona o meu caminho, como que eu posso fazer? Ou seja, é nós colocarmos Deus no papel dele, que é de Senhor, e
avançar, para que possamos viver o que Deus tem para nós. Olha, nós precisamos aplicar isso na nossa realidade. De que forma? Primeiro, buscando a orientação de Deus, mas não só isso. É preciso ouvir e respeitar os conselhos de Deus. Conselhos, na verdade, piedosos que nós recebemos do Senhor. Quantas das vezes, na verdade, nós enfrentamos dificuldades, e aí, na verdade, a gente deve procurar ouvir pessoas que são, na verdade, ou seja, maduras na fé, pessoas, na verdade, que são piedosas, pessoas que buscam o Senhor, homens e mulheres que têm uma vida com Deus, para que eles possam nos ajudar, para que eles possam, na verdade, nos orientar, nos direcionar os nossos passos. Mas muitas das vezes o que nós fazemos? Nós buscamos o conselho daqueles que pensam iguais a nós, daqueles, na verdade, que nós de certa forma já sabemos que eles vão concordar conosco, seja para não nos desagradar, seja por qualquer situação, mas o que a palavra de Deus diz para nós é o seguinte: nós precisamos buscar o conselho. Provérbios no capítulo 15, o verso 22, a palavra de Deus é o seguinte: olha, onde não há conselho, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Ou seja, busque mais de uma opinião, busque uma, duas, três, por quê? Porque pode ser que prioritariamente, no primeiro momento, você busque aqueles que, na verdade, vão trazer conceitos que simplesmente concordam com a sua vontade, com a sua ideia, mas que não necessariamente é a vontade de Deus. Mas quando você busca mais conselheiros, você encontra o que? Sabedoria. Querido, em nome de Jesus, pense sobre isso. Em que área da sua vida você pode buscar mais conselhos para tomar as decisões, talvez sobre o seu casamento, talvez sobre a sua vida profissional, talvez sobre as suas finanças, talvez sobre, ou seja, sobre as decisões que você tem que tomar ao longo desse dia. Busque no Senhor. Uma das funções do Espírito Santo, na verdade, que a Bíblia deixa para nós, é que Ele é o nosso conselheiro. Ele está junto conosco e nós podemos nos aconselhar nele, nós podemos buscar sabedoria nele. Agora, a terceira aplicação, então, ou seja, além de ouvir a Deus, de buscar a direção de Deus, de ouvir estar os conselheiros, é necessário que a gente tenha coragem de aceitar as advertências de Deus. Aceitar, ou seja, quando nós sentimos o Espírito Santo nos advertindo sobre que nós estamos no caminho errado, que nós não devemos fazer isso, nós devemos ser humildes. Nós devemos, na verdade, ou seja, fugir do caminho em que há erro. Nós devemos, na verdade, mudar o nosso rumo e evitar essas consequências, na verdade, de persistir no erro. É o que Acabe, na verdade, não fez, deixou de fazer, ele fez totalmente o contrário. O Senhor falou com ele: não vá. O Senhor apresentou para ele as restrições, mas ele fez o que? Ele insistiu. Provérbios no capítulo 3, verso 12, a Bíblia diz o seguinte, preste atenção: pois o Senhor, presta atenção, olha para mim, o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Quando eu olho para isso, eu me lembro, na verdade, ou seja, da minha juventude, da minha adolescência, da minha infância, quantas das vezes, ao ser repreendido pela minha mãe, pela minha avó, na verdade, aquilo, na verdade, pegava mal para mim, eu achava ruim e tudo. E hoje, ao olhar para trás, eu percebo que na esmagadora maioria das vezes, elas estavam certas e eu estava errado. Então, ou seja, o que eu preciso fazer? Eu preciso me posicionar, na verdade, no centro da vontade de Deus, para experimentar o que Ele tem para nós. A sabedoria, na verdade, ela é uma ótima professora, é uma ótima instrução, é a sabedoria. E nós podemos, na verdade, ou seja, aprender com a sabedoria que já foi liberada sobre a vida daqueles que o Senhor colocou nas nossas vidas. Então nós precisamos, na verdade, ser humildes para aprender, ou seja, a buscar, ou seja, buscar, não somente buscar, mas ouvir e obedecer os direcionamentos. A teimosia de Acabe, que nós lemos nesse texto aqui, ela pode ser comparada também ao quê? Ao endurecimento do coração de Faraó. Presta atenção, se Faraó tivesse liberado o povo de Israel, quando Moisés disse para ele, aquilo ali ia livrá-lo, na verdade, de um juízo terrível. O Egito, na verdade, foi destruído por causa do quê? Por causa da desobediência, por causa, na verdade, da insistência, na verdade, do coração duro de Faraó, na verdade, a não ouvir aquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus desejava fazer. Ou seja, a desobediência, ela leva à ruína. Você pode escrever isso no chat agora? Você pode escrever isso agora? Olha, a desobediência leva à ruína. É isso.
No Novo Testamento nós vemos Tiago também nos encorajar a fazer o quê? A pedir sabedoria de Deus. Aquele que tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, porque Deus nos dá com abundância. Ele é rico em sabedoria. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu quero dizer para você, Deus tem o melhor para a sua vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ai, pastor, mas como que eu faço para descobrir a vontade de Deus? Busca, pergunta, gasta seu tempo em oração, gasta seu tempo, querido. Só de você estar aqui recebendo essa palavra já é um primeiro passo. Agora a prática disso, colocar isso em prática, é uma decisão que só você pode fazer. Como instrumento de Deus, eu estou aqui proclamando sobre a sua vida a verdade do Evangelho, que a palavra de Deus diz, mas só você tem a autoridade para obedecer, para cumprir a vontade de Deus e viver aquilo que Ele planejou para a sua vida. Então, ou seja, o que nós aprendemos hoje, o que nós precisamos guardar no nosso coração hoje? Olha, nós vimos a importância de buscar e seguir a orientação de Deus. Presta atenção, buscar é ótimo, mas só buscar não é suficiente. Eu preciso buscar e seguir. Ou seja, a história de Acabe ilustra isso de maneira, ou seja, clara para nós. Ignorar a advertência de Deus leva a consequências terríveis. Foi o que aconteceu com Acabe. Ele vai perder a sua vida exatamente por isso. Ou seja, enquanto obedecer traz proteção, e sabedoria, desobedecer leva à ruína. Esses princípios aqui, queridos, são essenciais para a nossa vida cotidiana, especialmente quando nós estamos diante de decisões que nós precisamos tomar. Talvez hoje você vai ser colocado diante de decisões que são cruciais para a sua vida. Eu encorajo você a depender do Senhor, a colocar o seu coração diante do Senhor, a entregar de fato a sua vida, as suas decisões ao Senhor e pedir para que Ele possa te ajudar. Eu quero encerrar esse momento nosso aqui orando com você. Por quê? Porque nós precisamos ouvir a palavra. O Espírito Santo ele está se movendo dentro de nós, mas é necessário que você entregue. O Salmo 37 vai dizer o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. O Senhor vai agir na medida que você entregar. E nessa manhã o Senhor, na verdade, eu não sei o que Ele está te pedindo, eu não sei o que você está passando, mas eu sinto no meu espírito que existem pessoas que estão recebendo essa palavra, que o Senhor está te pedindo para tomar decisões que são importantes, e essas decisões elas contrariam a sua vontade frontalmente. Mas eu quero encorajar você a depender do Senhor. Seja qual for a decisão que você for tomar, querido, dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Busque no Senhor, porque o Senhor, Ele traz vida. O Senhor, Ele é capaz de mudar essa realidade. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. O Espírito Santo já está atuando na sua vida por meio dessa palavra. E eu quero orar por você neste momento em nome de Jesus. Ora comigo. Pai, é a Tua palavra que nos direciona. Pai, nós recebemos a Tua palavra, acolhemos a Tua palavra no nosso coração. Mas nós entendemos, ó Deus, que não apenas ouvir não é suficiente. Nós precisamos colocar em prática, nós precisamos, ó Deus, viver a vida que o Senhor tem para nós. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Deus, obrigado. Agora nós pedimos, ó Deus, nos dê sabedoria, Senhor amado, para colocar isso que nós recebemos em prática, para seguir os Teus conselhos, para viver a vida que o Senhor tem para nós. Ó Deus, nós queremos viver, ó Deus amado, debaixo das orientações do Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, somos morada do Senhor, então entra na nossa vida, fica à vontade, muda o que for necessário, Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração seja humilde o suficiente, ó Deus amado, para ouvir e obedecer a Tua palavra, os Teus avisos, as Tuas recomendações para o dia de hoje, Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos ser obedientes, ó Deus, e viver a vida que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Ô Espírito Santo, flua nas nossas vidas, abre o nosso entendimento, Pai, eu oro, ó Deus, Pai, que diante das decisões que os Teus filhos estarão expostos ao longo desse dia, o Senhor traga à memória, Deus amado, aquilo que o Senhor está ministrando neste momento, e em nome de Jesus nós declaramos, ó Deus, a unção do Senhor sobre a vida dos Teus filhos, espírito de sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor direcione os Teus filhos no poderoso nome
nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade que é sobre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fala conosco. Obrigado, porque na tua palavra nós temos sabedoria. Obrigado, Deus, porque em todas essas coisas, ó Deus, nós somos mais do que vencedores. Amém, amém e amém. Bendito é o nome do Senhor.